Fala, galera. A gente acabou de entrar aqui ao vivo. A gente vai ir esperando um pouquinho o pessoal entrar. A gente está pela página? A gente está pela página da RP. Beleza. Dá uma divulgadinha RP aqui. do Rio. Ok, gente, aqui. Esperar uns 5 minutos antes de começar. Seis pessoas. Agora eu tô ajeitado. Tá certo, galera. A gente está só esperando um pouquinho. Mas quem está assistindo aí, confirma se o nosso áudio tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Rafa. Oi. Salve, companheiros. A gente vai esperar só mais um pouquinho, tá? Ótimo, valeu, obrigada. Meu Deus, a galera tá reagindo mesmo no Facebook. Tô vendo aqui os comentários. Ótimo. Bem, a gente já tem 20 pessoas. Vocês acham? Acho que já dá para iniciar, né? Bem, gente, então, boa noite. A gente hoje resolveu trazer essa live para falar um pouquinho, né, sobre o ensino remoto e o EAD, as diferenças que existem entre essas duas modalidades, a confusão que tem sido feita, a implementação que isso tem sido colocado nas universidades, e que é um projeto aí neoliberal de precarização e privatização do ensino, né, onde os de baixo são sempre os mais prejudicados. Então, a gente achou que era muito importante colocar esse debate aqui de forma mais aberta, ampla. Esse debate ele tem sido muito fechado dentro das reuniões de coordenação e não tem sido levado aos estudantes de modo geral e sendo debatido com o caráter que é necessário. Então, por isso que a gente achou que era muito importante trazer esse tema para a live e também para falar um pouquinho sobre a cartilha que as RPs nacionais, né, de uma articulação nacional entre as RPs, a gente criou uma cartilha falando justamente sobre esse tema, né? Lá a gente tem a introdução de surgimento do EAD, a diferença que existe entre um e outro, e sobre todo o processo de precarização que isso leva. Então, hoje aqui para falar com a gente,
Eu vou estar só de mediadora. A gente tem aqui da RP do Rio o Alê. Então, salve, Alê. Oi, gente. Representando a Resistência Popular Estudantil, né, que eu estou aqui falando RP, mas, enfim, Resistência Popular Estudantil de Marília, o Rafael. Salve. E representando o ARP do Paraná, a nossa Maxi. Salve, salve, boa noite, compas. Então, boa noite, galera. Quem vai iniciar, então, agora eu vou dar a palavra pro Alê, que vai fazer uma breve apresentação aí sobre o tema e contar um pouquinho dessa diferença entre EAD e ensino remoto. Também, se quiser fazer uma breve apresentação sua, Alê, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Alê, sou militante da Resistência Popular do Rio, como a companheira Mayara colocou. Vou tentar sintetizar, né, como está sendo esse debate do ensino remoto nas universidades, pelo menos as universidades aqui do Rio. Primeiramente, colocar que esse debate ele não está chegando onde ele tem que chegar, né, que é na base dos estudantes. O debate está sendo imposto de cima para baixo, a partir de uma vontade do MEC, que está jogando para a reitoria, e a reitoria, por sua vez, joga para os estudantes que acatam. O DCE da minha universidade, que é a UF, por exemplo, puxou o conselho e no conselho eles fizeram prevalecer essa linha da reitoria de aprovar o ensino remoto sem debate. A gente não teve nem tempo de levar esse tópico para as nossas bases, né? Foi aprovado assim de uma hora para outra, a gente foi meio pego de surpresa assim e não teve muito o que fazer, né? Só aconteceu. Visto isso, vista essa situação, a RP preparou a cartilha para que, de certa forma, a gente consiga fazer essa discussão avançar, chegar a mais pessoas, chegar a mais estudantes, que são os principais interessados nessa discussão, são os que vão ser afetados por essa política. Então, a gente preparou a cartilha e está fazendo o lançamento hoje, né? Na live, a gente vai tentar destrinchar alguns dos temas que são trabalhados na cartilha. O primeiro deles é aquele espantalho que a gente está acostumado a ouvir sempre que se coloca numa assembleia, sempre que se coloca num conselho, que a gente é contra a educação à distância, que a gente considera uma política de privatização, de precarização. É comum a gente ouvir dos defensores do ensino remoto que ensino remoto não é EAD, que se trata de um modelo diferente. De fato, ensino remoto não é EAD. Ensino remoto é uma coisa diferente, é uma coisa pensada para ser emergencial, devido ao contexto da pandemia, mas as pessoas nunca falam direito qual é a diferença do ensino remoto para o EAD, né? Só se rebate isso, se falar, não, porque é diferente. Mas por que é diferente? E por que o ensino remoto pode e o EAD não pode? Por que é normal a gente chegar e criticar o EAD, mas não é normal a gente chegar e criticar o ensino remoto, que a gente já recebe essa resposta, né? Primeiro, tentar explicar mais ou menos o que é o EAD, né? O EAD é um modelo de educação à distância que é pensado para priorizar a flexibilidade do horário e não a qualidade da educação. Muitas pessoas que optam pelo EAD são pessoas que trabalham, não tem muito tempo para dedicar à formação, então acaba preferindo fazer o EAD para poder adequar os estudos à rotina de trabalho, ao que quer que a pessoa precise fazer. Então o EAD ele tem essa flexibilidade que permite com que você assista a aula no horário que você tem livre, né? O ensino remoto, não. O ensino remoto, diferente do EAD, ele não é pensado para ser um modelo de educação à distância. O ensino remoto, ele pega um curso ou uma disciplina que é pensada para ser presencial, que quando o estudante foi lá, ele se inscreveu para um curso presencial, ele pega toda essa construção pedagógica e joga para online, sem fazer um debate, sem fazer uma construção antes, sem pensar direito como que vai se dar isso de um ponto de vista pedagógico, ele só joga para online. É mais ou menos um se vira aí para os estudantes. Então, muitos casos, por exemplo, as pessoas não vão poder fazer o ensino remoto por conta de incompatibilidade de agenda, né?
Outro ponto também que pega é, por exemplo, a questão da internet. Se a internet de um estudante cai na hora da aula remota, o que o estudante faz? Não faz nada, né? Não assiste a aula. Se o computador quebra, tranca o curso. Porque o modelo não leva em conta esse tipo de situação que acontece na nossa vida, né? Falta luz, o computador quebra, a internet cai, e a gente tem que pensar que a maior parte dos estudantes não tem uma internet de ponta, um computador de ponta, né? A gente está lidando com a realidade brasileira, que se a gente pegar a classe trabalhadora mais precarizada, né, principalmente a classe D, a classe E, só 9% tem acesso ao computador. Como que a gente quer, numa universidade pública, que a gente pensa que deve ser um espaço de acolhimento, um espaço de acessibilidade para o estudante pobre, como que a gente pensa em inserir o ensino remoto nessa realidade? Não faz sentido, a não ser que a gente pegue o histórico dos últimos anos da tendência de mercantilização da educação. Aí começa a fazer sentido. Claro que não faz sentido para a gente, que é estudante, que defende uma educação pública, de qualidade, acessível a todos. Mas faz sentido para algumas pessoas, né? Principalmente quem lucra com a privatização. Aí o que eu quero dizer é, se a gente pega os dados dos últimos anos, de que em 2016 foi investido pelo governo do PT 32 bilhões no FIES, para subsidiar a educação no âmbito privado para os estudantes, através de endividamento em massa. A gente pega a realidade de que hoje 88% das universidades do Brasil são privadas e 75% dos estudantes são do setor privado. A gente percebe que há uma tendência nos últimos anos, nos últimos governos, de mercantilizar a nossa educação. E se há uma tendência de mercantilizar a nossa educação, faz muito sentido que se adote modelos como o ensino remoto. E faz muito sentido também que essa experiência do ensino remoto que a gente vai ter agora seja resgatada no futuro para avançar com EAD nas universidades, para avançar com o sucateamento da educação. É muita ingenuidade a gente pensar que o capitalismo não vai usar essa experiência do ensino remoto que está sendo posta em prática agora. Na verdade, isso significa um avanço tremendo da privatização, do neoliberalismo na educação pública. E aí a gente para pensar, né? Quem é que está fazendo toda a força do mundo para conseguir emplacar esse projeto nas universidades? São principalmente os setores que são ligados ao PT e ao PCdoB. Organizações como a UJS, que estão no DCE da minha universidade, estão fazendo todas as forças do mundo para conseguir que isso seja aprovado. Por quê? Porque é um projeto político neoliberal que o próprio PT já colocava em curso anos atrás, que tende a uma educação cada vez mais mercantilizada, que não pensa no estudante pobre, no estudante precarizado que está chegando, não pensa em construir universidades que atendam às demandas do povo, que sejam universidades feitas pelo povo e para o povo. Não, é uma universidade elitista que está cada vez mais precarizada e que serve para poucos, né? Então, encerrando a minha fala com esse questionamento, né? Vai ser feita ainda as ponderações sobre para quem serve esse modelo, né? O companheiro vai colocar, e então eu encerro a minha fala aqui, de repente mais para frente eu complemento alguma coisa aí. Valeu. Obrigada, Alê, pela sua colocação. O vídeo do Alê travou um pouquinho, mas a fala deu para ouvir perfeitamente. Então, agora quem vai dar continuidade é o Rafa. Não, o Rafa não, é a Maxi, né? É a Maxi. Foi mal, desculpa. Isso. Então, boa noite novamente, gente. Como a Mayara já colocou, eu me chamo Maxi, eu faço parte da RP do Paraná, sou estudante do último período da licenciatura em Letras Português e também faço parte do Centro Acadêmico de Letras, né? E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né, de a quem serve o EAD, já que não serve a nós, a quem serve. E o EAD, ele serve principalmente a 3 propósitos, de mercantilização, precarização e desmobilização. E aí, a gente vai esmiuçar um pouquinho cada um desses tópicos. Primeiro, sobre a mercantilização, né? A gente entende que esse aumento da oferta de cursos EAD nos últimos anos inaugura uma nova etapa da expansão mercantilista na educação, né? Como o companheiro Alê estava falando um pouco.
E essa expansão, ela atinge principalmente o ensino superior, mas não apenas. E essa expansão, ela foi possibilitada pela influência cada vez maior conquistada pelo setor privado sobre as decisões do Estado a respeito das políticas educacionais, né? Essa influência, ela pode ser percebida desde os governos petistas, que privilegiaram políticas como o FIES e o ProUni, ao invés de expandir as vagas nas universidades públicas, né? Porém, é principalmente a partir do impeachment da presidente Dilma e da ascensão do Temer à presidência que esse setor privado ele passa a ter um monopólio sobre a produção das políticas educacionais. Esse setor privado ele se articula em redes, como, por exemplo, Todos pela Educação, que se vocês forem dar uma olhada nos entes que compõem essas redes, são entes como bancos, empresas de cosméticos, enfim, ninguém que realmente se importa, o nome pode ser bonito, né, Todos pela Educação, mas ninguém ali está interessado na educação, pelo menos a que a gente acredita, né. Então, a partir desse momento, dessa ruptura causada pelo impeachment, toda a política educacional produzida desde então serviu única e exclusivamente para atender aos interesses desse setor empresarial. A gente tem como exemplos a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que inclusive permite que parte da carga horária do ensino médio e principalmente da educação para jovens e adultos, né, a EJA, seja feita em EAD. Então, é o EAD chegando também na educação básica. E nesses processos, né, da aprovação, da elaboração e da aprovação da reforma do ensino médio da BNCC, pesquisadores, estudiosos, educação, estudantes, professores, comunidade escolar, ninguém foi ouvido. Inclusive, a gente tem o exemplo, né, das ocupações de escola em 2016, que foi a maior onda de ocupações do mundo, de escolas do mundo, né? Só que no Paraná a gente teve mais de 800 escolas ocupadas e em todo o Brasil mais de 1.000. E, infelizmente, naquele momento não foi possível barrar esse ataque, porque realmente a correlação de forças ela se alterou muito a partir dessa articulação do setor privado em redes. Então, o setor privado agora está com um acúmulo de força social, né, muito maior que o nosso, e a gente tem que correr atrás disso para não deixar passar novos ataques. Outro ataque que passou, ainda no governo Temer, foi o decreto 9057, que permite a abertura de universidades e faculdades que oferecem cursos de graduação e pós-graduação inteiramente EAD. E ele ainda permite que esses novos polos de EAD sejam criados sem uma autorização prévia do MEC. Então, abriu as porteiras aí para a criação de faculdade EAD, basicamente. E quando a gente fala dessa ampliação de cursos EAD, do que exatamente a gente está falando, né, em termos quantitativos, numéricos? A gente tem o dado aqui, né, que em 2018, 7,1 milhões de vagas no ensino superior foram oferecidas na modalidade EAD, enquanto 6,4 milhões foram oferecidas em cursos presenciais. Então, a gente já tem uma oferta de vagas em cursos EAD que é maior do que a dos cursos presenciais. E aí, junto a essa informação, né, do aumento da oferta de vagas, é muito comum a gente ouvir falar que o EAD ele é positivo porque ele permite essa democratização do acesso ao ensino superior. Só que como que essa democratização ela se realiza, né? Basicamente, o EAD entende a educação como uma mercadoria e ele próprio se vende como a mercadoria mais barata e mais acessível à classe trabalhadora, e ele acaba se tornando a única opção viável para a obtenção de um diploma de ensino superior para as camadas mais precarizadas, né, para os de baixo. Já que o ensino presencial, ele é ou muito mais caro, né, no caso das instituições privadas, ou é muito mais concorrido no caso das instituições públicas, né, as universidades públicas têm uma concorrência realmente desumana, assim.
E aí, essa única opção, único meio para se obter um diploma, não significa que essas pessoas estão tendo um maior acesso ao conhecimento e principalmente à produção de conhecimento, já que essas faculdades EAD muitas vezes são faculdades que oferecem uma educação mais aligerada, né, um tempo de curso muito menor e de muito menor qualidade, cujo único objetivo é proporcionar a qualificação exigida pelo mercado de trabalho. E essa certificação em larga escala, possibilitada pela massificação do EAD, ela também não vem sem nenhum propósito. Ela vem com o propósito de criar um exército de reserva qualificado, minimamente qualificado, né, tecnicamente, como o mercado exige, e essas pessoas, elas aceitam trabalhar por menores salários e em condições mais precarizadas no que diz respeito aos vínculos empregatícios e aos direitos trabalhistas. Então, a gente entende que o EAD e a flexibilização do trabalho andam de mãos dadas, andam ombro a ombro, né? Assim como o EAD e a mercantilização do ensino superior, que acaba só enchendo os bolsos tanto dos oligopólios da educação privada, quanto de empresas que vendem softwares, equipamentos eletrônicos. A gente tem informação, por exemplo, que atualmente, né, empresas de videoconferência, como a Zoom, estão tendo suas ações mais valorizadas no mercado, né, do que ações como as da Vale e da... Enquanto está todo mundo a ver como a desgraça dos outros. E aí, como eu estava mencionando antes, já entrando no ponto da precarização, essa democratização do acesso ao ensino superior e a possibilidade de um diploma não significa democratização do acesso ao conhecimento e da produção do conhecimento. E não é à toa que organismos internacionais como o Banco Mundial, eles vêm defendendo a criação de instituições de ensino superior não universitárias, né? Ou seja, que não ofereçam pesquisa e extensão, onde não se realiza pesquisa e extensão. Essa defesa, ela se dá para os países de capitalismo dependente como o nosso, justamente porque eles vendem essa ideia de que a universidade, ela é demasiadamente cara, né, um gasto excessivo. Só que, na verdade, essa defesa, ela se realiza justamente porque esses organismos internacionais não acham que o nosso país deve produzir pesquisa científica, devem realmente produzir conhecimento científico, já que esse monopólio do conhecimento deve continuar nas mãos dos grandes laboratórios e centros de pesquisa privados dos países dominantes, né, dos países imperialistas. Então, o nosso lugar nessa geopolítica internacional é o lugar de comprar a ciência, né, a tecnologia que outros países dominantes produzem e não de produzir a nossa própria. E a universidade que a gente defende vai justamente na contramão disso, né? E por que a gente fala que, além de ser excludente a uma grande parcela da população, que é justamente a parcela mais precarizada, o EAD também é uma educação mais precária, né? Existem argumentos pedagógicos também que vão desmistificar essa defesa do EAD. E algumas coisas que a gente aponta é que a nossa concepção de educação não pode ser reduzida a decorar conceitos, decorar fórmulas, a repetir sem nenhuma crítica, né, acriticamente, aquilo que alguém falou, que o professor falou, ou, né, completar listas de exercício de forma completamente mecânica. Isso porque a gente é ser humano, né, a gente não é máquina. E existe algo de inerentemente humano que se perde a partir do momento que a gente separa estudante e sala de aula. Já que o aprendizado, né, o processo de ensino-aprendizado, ele envolve processos como criação de vínculos, interação entre professor e alunos e, principalmente, interação entre os próprios estudantes, né? Essa interação que permite que
os estudantes, por exemplo, troquem informações uns com os outros e também aprendam a reconhecer o outro em toda a sua diversidade como uma pessoa de direitos e deveres da mesma forma que a si mesmo, né? Então, o EAD ele acaba limitando muito as possibilidades de intervenções pedagógicas por parte dos professores, ao mesmo tempo que ele promove uma forma de educação individualista, né, que não se constrói na coletividade, é uma forma de educação que promove um autodidatismo e que cumpre muito bem ao requisito do mercado, né, atualmente, que é por um trabalhador proativo, um trabalhador adaptável aos mais diversos cenários de trabalho e um trabalhador que, inclusive, se não conseguir ser absorvido pelo mercado de trabalho, que ele seja seu próprio empregador. Então, o EAD ele carrega em si essa ideia de uma educação, né, aprender a aprender, que a gente chama, né, essa metodologia de ensino do aprender a aprender, que, na verdade, acaba construindo esses trabalhadores super bem adaptados ao mercado de trabalho, ou o trabalhador empreendedor, que, na verdade, não é empreendedor, né, é só um trabalhador precarizado sem vínculos empregatícios. E essa, né, novamente, essa forma de educação, ela esvazia o conteúdo e se torna mera repetição. Não é isso que a gente defende, né? E por todas as questões que a gente apontou, o EAD ele acaba apresentando um maior índice de evasão. E, por fim, outra coisa que torna o EAD uma forma de educação mais precária é que o ambiente, o espaço domiciliar, ele não é o mais adequado para a realização de atividades de estudo. Seja porque os estudantes, principalmente em fase de desenvolvimento, na educação básica, eles não têm essa experiência com planejamento e organização do tempo, ou então o espaço domiciliar não é um espaço silencioso, não é um espaço adequado, porque a gente sabe que muitas pessoas vivem hoje, compartilham poucos cômodos entre muitas pessoas, ou então não tem nem mesmo condições dignas de moradia, de saneamento, eletricidade e alimentação, né? Tudo isso acaba prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. E também não podemos deixar de pontuar, né, que mulheres estudantes também acabam sendo sobrecarregadas, principalmente as estudantes que são mães, porque o espaço privado muitas vezes é relegado a elas como um espaço onde elas devem cuidar da casa ou cuidar de algum familiar. E se a gente transfere esse momento, né, da educação, da formação, para o espaço privado, elas acabam sendo ou impedidas de acessar a educação ou acabam muito mais sobrecarregadas, né? E também comentar que existem casas que nem mesmo são lares, né? São espaços de violência, seja para mulheres, seja para crianças e também para pessoas LGBTs. Então, se a escola muitas vezes é apontada como o único lugar seguro para uma parcela muito grande dos estudantes, como que a gente vai afastar esse estudante desse espaço que é tão importante para eles, né? E aí, para finalizar minha fala, o último propósito do EAD que a gente elencou é o da desmobilização. Um dos principais alvos do EAD é justamente a formação docente, né? Ou seja, os cursos de pedagogia e de licenciaturas. Isso acontece porque se faz necessário capacitar professores e professoras, de preferência com o menor custo possível, né, para essa tarefa de formar os profissionais precarizados do futuro. E para isso, eles precisam formar os professores de forma mais precarizada. Ou seja, formar professores que reproduzam um sistema que também os oprime, né, que também os explora, já que o trabalho docente também vem sendo um grande alvo da precarização das relações de trabalho, e também formar os professores que não sejam apropriados sobre as potencialidades da educação enquanto uma ferramenta de intervenção e transformação da realidade.
a gente sabe que o discurso de que a educação é importante, ela é disseminada na sociedade como um todo, e inclusive todos os professores sempre reproduzem isso. Só que, na maioria das vezes, essa reprodução se dá a partir da ideia da educação como uma ferramenta de mobilidade social, e não da educação como uma ferramenta de leitura e de intervenção na realidade, né, que é justamente o que a gente defende. A categoria docente, historicamente, é uma das mais mobilizadas, né? A gente tem aí décadas e décadas de luta para provar isso, só que nos últimos anos a gente consegue observar um processo de despolitização da categoria. Esse processo envolve vários fatores. Por exemplo, a questão de sindicatos promovidos pelos governos petistas, mas também fatores, a gente também pode apontar a expansão do mercado do EAD. Já que o EAD faz parte de uma tentativa de desmobilização do campo da educação, que visa despolitizar os professores e que também visa afastar os estudantes da organização dos seus locais de estudo, que é onde eles podem exigir melhorias, demandas diretas, né, daquele local de estudo, e também eles podem disputar um outro projeto de educação em universidade. E é só por meio da nossa organização, nos nossos locais de estudo, que a gente pode fazer isso. Se a gente é afastado, se a gente não tem um local para se organizar, fica muito mais difícil, né? E, por fim, a gente não pode ignorar, não podemos deixar de mencionar que os meios digitais são muito mais passíveis de monitoramento e perda de privacidade e controle, principalmente do trabalho docente. A categoria docente, que já vem sendo cada vez mais assediada e cada vez mais controlada, seja por projetos como Escola Sem Partido, ou seja pelas próprias direções, Secretaria de Educação e A companheira travou aqui para mim. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela retorna. Ela também está travada para vocês, né? Travou também aqui. E Elaiá? Vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, eu queria falar para o pessoal que se quiser fazer perguntas e comentários no chat, a gente vai ter, depois das falas, uma rodada aí de respostas. Ah, ela voltou. Oi, Max. Escuta a gente? Escuto. O que aconteceu? A gente perdeu o finalzinho da sua fala. Em que momento? Foi uma travada. Isso sempre acontece comigo. E o que eu estava falando no momento? Você estava falando dos profissionais, da formação dos profissionais, dos docentes, do quanto a tecnologia cerceia os profissionais, passível de monitoramento. Então eu concluí. Certo. Bem, então agora a gente vai passar a fala para o Rafael de Marília. Salve, galera. Vou me apresentar de novo rapidamente. Meu nome é Rafael, eu estudo filosofia na Unesp, fica na cidade de Marília. Pela articulação nacional acaba sendo a minha segunda live, mas por conta, a gente preza por uma rotatividade, né, das tarefas, acabou que minhas companheiras não tinham como acessar e aí eu fiquei na função. Enfim, vou apresentar aqui um debate, né, que foi organizado que está na cartilha que a gente está divulgando aqui agora, um material então coletivo e muito rico, né, com contribuições de cada parte aí do Brasil. E eu vou apresentar mais ou menos uma alternativa mesmo, né? Foi bem desenhado com as apresentações que tiveram até agora, os problemas, um debate mais aprofundado sobre as consequências,
e as razões, né, do ponto de vista político, econômico, para a implementação do EAD. E aí eu queria, tipo, vir mais para o espaço da universidade mesmo, como que está se dando agora. E aí, tentando apresentar uma alternativa, né? E eu vou começar pensando, assim, propriamente a função da universidade. Então, você tem esse centro acadêmico, né, que tem a intenção aí de produzir e reproduzir conhecimento científico. E, em consequência disso, né, também estender esse conhecimento para a população que ela está inserida. Então, são 3 movimentos. Desses 3 movimentos, a gente costuma dizer que são os 3 princípios da universidade, o tripé universitário: o ensino, pesquisa e extensão. Só que o ensino, pesquisa e extensão dá um caráter muito neutro para a coisa, como se tivesse acontecendo, a instituição está funcionando e está acontecendo tranquilamente, como deveria. Porém, a gente tem que fazer um recorte aí, vários recortes, né? Um deles, o recorte de classe, para entender como que esse ensino está sendo... como que esse conhecimento está sendo produzido, reproduzido e estendido para a comunidade. Então, eu acredito que exista também um tripé do movimento estudantil, um tripé estudantil, que é baseado em ensino não, é baseado em acesso, permanência e democracia universitária. Então, a história da universidade brasileira é escancaradamente racista, escancaradamente elitista, e se não fosse pelas cotas conquistadas nessa última década, a gente estaria ainda num cenário bastante embranquecido, né? E por isso que uma das principais pautas, um princípio seria justamente o acesso irrestrito da comunidade, do povo, dentro da instituição, dentro do espaço que se produz esse tipo de conhecimento. Assim como a permanência desse povo. Então, a gente tem a visão de que o estudante é um curto período, né, que você é estudante e depois passa a ser logo trabalhador. Isso daí é um conteúdo da live anterior que a gente realizou no período do 1º de maio, né? Mas também pela situação, a configuração da universidade ser bastante elitista, a gente não tem estudantes pobres e que quando eles entram, dificilmente se mantém. Daí, políticas de permanência estudantil. E por último, mas não menos importante, a democracia universitária, que é o que eu vou me debruçar rapidamente aqui. A democracia universitária, ela é baseada pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. O que importa para a gente é mais ou menos o capítulo 4, artigo 56, que estipula que as universidades elas têm uma democracia baseada no 70-15-15. Então, nos órgãos colegiados, nos conselhos, onde existe poder de decisão, ou melhor, onde existe o espaço de decisão dos rumos da universidade, ele é concentrado, esse poder decisório é concentrado na mão do segmento docente, dos professores, com 70%. Ou seja, os técnicos administrativos e estudantes dividem os outros 30%, daí 70-15-15. Então, por que é importante falar disso? Porque quando a gente tem esses segmentos silenciados dentro das decisões da universidade, né, a gente coloca uma contradição para esse segmento dos professores, que apesar de, como a Max ter colocado agora há pouco, ser um segmento, uma categoria muito mobilizada historicamente, ela também tem aspectos bastante conservadores, e um deles é esse, que ao mesmo tempo que o professor ele trabalha na universidade, então ele é um trabalhador, ele também é gestor de políticas públicas que o governo, seja federal nas federais ou estadual nas estaduais, aplicam para a educação superior. Então, eles têm essa contradição interna, que ao mesmo tempo que eles
trabalham nessa instituição, eles são os agentes que vão implementar as medidas que vão precarizar o próprio trabalho. E, consequentemente, o nosso ensino, a nossa educação, a nossa formação, carreira de trabalho e por aí vai. Daí, então, por exemplo, a democracia universitária ter o caráter duplo, assim, né? Importante para o conjunto da universidade. E se a gente tem esse segmento silenciado, que seria os estudantes, o que está sendo debatido, né? Qual que seria a alternativa estudantil que a gente poderia apresentar? Por via de luta, né, no caso, uma vez que a gente não consegue ter voz ativa, não consegue ter voz e peso decisório, a gente precisa se fazer ouvidos. Daí a necessidade de uma luta realmente construída pelas assembleias, né, por base e por aí vai. Enfim, quais são as nossas pautas? O que a gente poderia fazer e o que a gente consegue ler na implementação do EAD, além do que já foi apresentado. Então, a gente tem a proposta da continuidade das atividades ordinárias, das atividades letivas, né, das universidades, em um contexto também de pandemia. E isso é fundamental entender, porque esse movimento burocrático de implementar o EAD a qualquer custo, é qualquer custo mesmo, é as nossas vidas que estão custando isso. Então, a gente atingiu aí o patamar de mais de 80 mil brasileiros mortos pelo Covid, muitos parentes e próximos, se não até mesmo estudantes, né? Professores, funcionários, que estão sendo contaminados com a Covid-19, e mesmo assim, a prioridade de uma instituição pública que deveria servir o povo parece ser garantir aulas. E assim, aulas precárias, é um projeto falido, né? A gente sabe que não vai funcionar. A realidade do estudante brasileiro da universidade pública não comporta as plataformas digitais. A gente, na tentativa de fazer live, a gente já tem uma dificuldade, imagina ter uma aula disso. Então, esse processo aí também é muito forte com uma banalização da morte. Se banaliza a morte aqui no Brasil, e isso é uma coisa que vem de cima para baixo, e apesar do discurso retórico das universidades ser muito divergente disso, você pode reparar que na prática é exatamente esse. Um dos setores que mais sofre com isso, ou pelo menos que deve ter sofrido de primeira, assim, foi os funcionários terceirizados e terceirizadas, né, que sem pensar duas vezes, reitorias, direções e até as próprias empresas contratadas simplesmente demitiram os funcionários, as funcionárias, como se não tivessem responsabilidade com essas vidas. E aí, é até uma contradição assim, que eu não considero exatamente uma contradição problemática, mas percebe que a gente está gastando tempo, gastando energia militante, discutindo o EAD, no caso, sendo contrário ao EAD, quando a gente deveria estar discutindo sobre a manutenção das nossas vidas. Então, essa burocracia e essa força que vem de cima, ela vem de forma que até a nossa luta tem um aspecto de resistência à banalização da vida, né? E, enfim, o EAD implementado, consequências diretas. O que tem que estar ciente nas pessoas que estão decidindo o futuro das universidades, né, com poder decisório, no caso, que elas não estão se preocupando. É a evasão massiva que se promete nos próximos períodos. Então, já é marca registrada de que a evasão escolar em modelos do EAD é altíssimo. Agora, você aplicar o EAD de supetão durante a pandemia numa instituição que não tinha essa cultura é um projeto falido. E aí quem vai ser os primeiros, né? Tem um caráter aí bastante elitista. As pessoas periféricas serão as mais atingidas, as primeiras atingidas, as mães serão as primeiras atingidas.
uma galera que deve ter ficado desempregado nesse processo, né, também vai ser bastante prejudicado. Apanhadão dos problemas. Agora vamos para alternativas. E aí, pensando assim, com pautas objetivas, coisas que a gente pode realmente tanger e avançar. Primeiro passo, vou apresentar mais ou menos em ordem. Primeiro passo, pauta do movimento estudantil. No início, a gente estava pautando o cancelamento do semestre, né? A pandemia realmente teve proporções assim que não puderam ser medidas, pelo menos se foram medidas, não foram divulgadas isso daí para a população como um todo desde o início. Mas a gente pautava a suspensão do semestre. Agora a gente pode pensar com tranquilidade o cancelamento do ano letivo. Então, todas as atividades letivas ordinárias de ensino, elas precisam ser canceladas, porque toda a energia gasta em relação a isso deve ser conservada e gasta no autocuidado, no cuidado das nossas famílias, no cuidado da nossa comunidade. Por outro lado, a gente tem que manter, sim, a responsabilidade de estar vinculado com essa instituição, né, uma instituição pública, e ela com a gente. Então, o que seria esse duplo impulso, né, uma dupla responsabilidade da gente com a instituição pública, uma vez que ela é nossa, e a instituição pública com a gente, uma vez que ela é um serviço. A manutenção das políticas de permanência estudantil, que foi um dos tripés estudantis que eu citei anterior. Então, é necessário que se mantenha as políticas de permanência estudantil e, na verdade, que elas sejam, inclusive, aprimoradas para o contexto de pandemia, principalmente se a gente for ver a realidade das moradias estudantis do Brasil, porque a marca registrada da Universidade Brasileira é a criminalização da pobreza. Então, moradias estudantis costumam ser tratadas pelas universidades como alojamentos. Então, para ter pouco gasto, eles colocam o máximo de estudante lá e boa. Então, isso torna essa residência facilmente contaminada, porque é muita gente, né? Por casa. É muita gente por casa. Então, tem que ter aprimoramentos na permanência estudantil para esse setor da moradia estudantil. Uma decorrência disso também é a necessidade da manutenção, da remuneração dos estágios. Então, no começo da pandemia, nos 15 primeiros dias, a universidade falou assim, nossa, que difícil, acho que eu vou... O que fazer, né? Tive uma ideia, vou demitir e fechar todos os contratos de professores substitutos e de estudantes que estão em estágio. Então, o estudante estava ali de boa, deu pandemia, vou me proteger. Primeira coisa que a universidade foi cortar a renda daquele estudante, que no formato de bolsa impede ele de ter um serviço formal ou mesmo uma outra bolsa. E por isso a gente tem a leitura de que a bolsa de estágio e outras bolsas, como também as de pesquisa, são bolsas de permanência estudantil, uma vez que a gente tem que escolher ou uma ou outra, e não tem bolsa de permanência estudantil para todo mundo, então eu me vejo na necessidade de desenvolver esses outros recursos, né? Quarto, estimular a pesquisa na área da saúde. Então, quer dizer, isso daí não deveria ter muito segredo, né? A gente é universidade, o bagulho pesquisa, produz ciência. Só tem que fazer o quê? Produzir ciência em torno da área da saúde. Que as universidades brasileiras, sucateadas, o bagulho tomando ataque o ano inteiro, desde tempos, nível federal, nível estadual, e mesmo assim se produz muita coisa. Então, bom, o nível de pesquisa no Brasil, de quantidade, né, é baixo em relação a outros países, mas mesmo assim a gente tenta caminhar. Agora,
toda essa energia que deveria estar todos os recursos da universidade deveria estar estimulando esse setor de pesquisa. Bom, outra possibilidade são a utilização das instalações da universidade. Então, a universidade possui salas de aula que estão paradas agora, a possibilidade de ser abrigo para moradores de rua, né, em situação de rua, para evitar que essa população se contamine e contamine outras pessoas. Então, um uso humanitário daquele espaço, não congelar como numa função que não está servindo agora. Mesmo os refeitórios universitários, ainda que sejam poucos e ainda que não consigam atender a demanda de toda a comunidade acadêmica, hoje que se produza marmitas para estudantes que continuam em seus campos, ou mesmo para a comunidade que circunda esses restaurantes universitários, né? É uma prática que você consegue enxergar em algumas universidades e em outras não. Na Unesp se cancelou, mas na USP ainda acontece a distribuição de marmita. A produção de materiais de higiene, materiais sanitários, né? Ou mesmo EPIs como álcool em gel, máscaras e afins. Porra, a gente tem laboratórios, a gente tem possibilidades de produção disso para combater mesmo a pandemia, ainda que não seja o definitivo, né? Com certeza vai contribuir aí. Ainda mais se você colocar em relação ao governo federal que está fazendo nada, ou mesmo os estaduais agora que largaram mão também. Sétima medida, pedir uma contrapartida das empresas privadas que estão vinculadas à universidade. Então, quer dizer, chove propaganda, chove um monte de coisa, por exemplo, do Santander. Todo mundo passa o ano vendo bandeirinha do Santander nas universidades. Agora sumiu. Os caras não parece que não tem mais responsabilidade nenhuma com a universidade, né? Então é realmente só usurpar aquele dinheiro público. Já comentei sobre a demissão das terceirizadas, mas é bom reforçar isso, né? Que não haja essas demissões. Uma medida assim, mais a nível de curso, que a gente, enquanto estudante, se aproprie dos espaços estudantis via plenárias e tudo mais, para conseguir pensar como que o seu curso consegue trabalhar diante dessa pandemia, o que poderia ser feito. Aí é um debate mais pormenorizado, né, que nem cabe a mim entrar. E por último, seria o cancelamento do vestibular de 2020, né? Então, o vestibular ele acaba sendo dois recursos. Uma pressão para que a gente implemente o EAD, para que se forme logo pessoas e não se tenha um primeiro ano duplicado, que não caberia nas salas de aula, né? Mas também para justificar o EAD no ensino médio. Então, é uma luta assim que, no final das contas, está relacionada, né? Tá imbricada. O vestibular, uma vez que ele já é um histórico, já possui um histórico de filtro, né, social. Hoje, ele também entra nesse contexto da banalização da morte. E aí fica muito evidente para a gente quando era defendido pelo o ex-ministro, né, o Weintraub, que era um discurso ridículo dele. Agora, se mantém o vestibular, imagina, mano, só vai entrar boy. Porque, quer dizer, assim, pelo menos não é a realidade das escolas estaduais, né? Não é essa a realidade a do EAD. Não se está tendo aula de qualidade, não se está tendo formação de qualidade. E ainda se projeta simplesmente aprovar todo mundo. Eu apresentei agora 10 pautas. Eu vou ficar por aqui. Encerro minha apresentação. Espero que eu não tenha me estendido muito. Mas são 10 pautas que a gente pensa aí como alternativa para combater o Covid e, ao mesmo tempo, enfrentar o EAD, né? Não faça EAD, faça essas 10 pautas. Concluo. Não, você não se estendeu tanto, não, mas colocou coisas muito essenciais, né? Então, dialogando um pouquinho com
esse finalzinho da sua fala, quando você coloca que há essa tentativa, né, de afastar os estudantes do seu local de atuação, e o EAD e o ensino remoto, eles servem muito bem a isso, né, a esse propósito de afastar a gente das pautas reivindicativas e da luta, e desmobilizar mesmo, né, deixando eles separados, cada um no seu canto com as suas dificuldades, porque todos estamos em algum nível enfrentando dificuldades, né? A gente está aqui com a nossa tecnologia aqui tendo dificuldade também, mas aí uma das coisas que vocês falaram foi em relação à graduação, né? A que serve a graduação, né? Ela não deveria ser simplesmente você chegar e cuspir conhecimento para o estudante e ele ali se formar mais rápido. Teve alguém, inclusive, que comentou aqui, colocou nos comentários sobre isso, né, de que o EAD ele é colocado como uma forma mais rápida de você se formar, mais tranquila, estude onde quiser, da forma que quiser, e, na verdade, isso é só uma forma de você simplificar o que deveria ser o ensino, né? O ensino deveria ser muito mais do que você ter um diploma para poder estar em uma determinada função dentro dessa cadeia de produção social. Então, eu acho que a gente pode tentar falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para que serve o conhecimento gerado dentro da universidade? O que a gente deveria estar fazendo na universidade? Não é só simplesmente se formar e adquirir um diploma. Tem todo um conhecimento que deveria ser sociabilizado e construído junto com a sociedade ali, né? Então, e também tem uma outra pergunta aqui, depois eu vou até colocar o comentário quando eu achar. Tem uma outra pergunta aqui, que foi a do Vitor Hugo, ele colocou de forma mais explícita como pergunta. Os setores que forçam a aprovação do R repetem o falso mantra de que a universidade não pode ficar parada. Vocês poderiam abordar como isso é falso e qual deve ser o papel da universidade nesse momento? Então, acho que a gente pode dialogar um pouquinho com essas duas colocações. A outra tá... Cadê? Aí fica aberto para quem quiser falar. Alguém quer falar? Eu acredito que na minha fala tenha dado mais ou menos a responder isso daí. Que, de fato, a universidade não possui esse valor universal e implacável de que não pode ser parado, né? E, por outro lado, o que a gente está propondo não é que, de fato, ela se congele, mas que ela sirva o povo. Então, uma universidade que fortaleça o povo. Então, eu acho que esse argumento que as direções, né, as reitorias apresentam, realmente é falso, ele é maldoso até, porque é falso, a gente não está propondo que a universidade pare, mas que de fato ela congele esses momentos não essenciais, né, durante a pandemia. Concluo. Só para comentar que a Verônica, que fez esse comentário que a Mayara trouxe, ela tinha feito um outro comentário que fala sobre a questão do compartilhamento de saberes, né, de forma presencial, que o EAD, ele não possibilita, né? E eu falei um pouquinho sobre isso na minha fala, mas acabei perdendo alguns elementos, mas acho que é importante ressaltar aqui, né, que realmente a educação é uma parada que deve ser construída coletivamente e que apenas essa interação presencial permite isso de forma absoluta, né? Inclusive, nesse momento de interação que a sala de aula possibilita, não é apenas o estudante que está aprendendo com o professor, o estudante que está aprendendo com os seus colegas, mas o professor também está aprendendo com todos aqueles estudantes e tudo aquilo que o professor aprende com os estudantes vai engrandecer ele, tanto como professor, como profissional, quanto como ser humano, como indivíduo, né? E
é apenas no meio dessa interação presencial, no meio da sala de aula, que é possível construir essa forma de conhecimento que é uma via de mão dupla, que não é só aquela ideia do aluno ser sem luz e o professor vai lá iluminá-lo com seus saberes. A gente sabe que isso é muito errado e que todo mundo é educador e educando ao mesmo tempo, e que compartilhando esses saberes a gente pode nos enriquecer muito mais, né? E o professor se colocar nesse lugar de alguém que também está aprendendo, que ninguém nasce pronto, né? E então, a educação que eu defendo também tem relação com isso, com esse compartilhamento de saberes que o EAD realmente não possibilita, porque muitas vezes acontece dos estudantes EAD, né, de uma turma mal conhecerem os seus colegas ao longo de toda a graduação, até, tem um ou outro momento em que existem encontros presenciais, né, mas de forma geral não são criados laços, e esses laços são muito importantes de serem criados, tanto na escola quanto nas universidades, né, mas principalmente nas escolas, porque é o local que a gente está se formando como humano, assim, e que, como eu falei, muitas vezes é visto como o único local seguro para uma grande parcela dos estudantes, né? Concluo. Tentar complementar um pouco a fala do companheiro Rafael, sobre a questão da universidade tá parada, né, ou não, qual alternativas, já que a gente é contra o ensino remoto, então a universidade vai ficar parada. O companheiro já colocou muito bem, né, quais são as alternativas, ele propôs várias coisas, achei a fala bem consistente, então eu vou tentar dar um exemplo prático, né, do que está acontecendo na UF, e aí se tiver alguém aí assistindo que é de Ciências Sociais da UF, não me deixa mentir, pode comentar, né, que a gente puxou uma assembleia de curso, e essa assembleia de curso deliberou unanimemente contra o ensino remoto. E aí a gente pensou, como que a gente pode manter a universidade funcionando, né, o nosso curso funcionando, sem necessariamente adentrar o ensino remoto, né? Então a gente pensou que a universidade, ela não se trata só de ensino inicialmente, né? A universidade, ela está inserida na pesquisa, ela está cumprindo um papel fundamental, né, nesse momento, principalmente os cursos da área da saúde, estão trabalhando incessantemente nesse sentido de conter a pandemia. E também ela tem a extensão, né, na comunidade em que ela está inserida. Então, num contexto em que as pessoas estão passando dificuldade, que as desigualdades estão intensificadas por conta da pandemia, a universidade ela tem um papel central de prestar apoio na comunidade que está ao redor dela, né? Esse deveria ser o foco da universidade. Para além disso, a gente tirou alguns grupos de estudo que partem das demandas dos próprios estudantes. Os estudantes que tiverem demanda de estudar sobre determinados temas se organizam e, a partir de autogestão, formam esses grupos de estudo que estão rolando online mesmo, para quem quiser, é opcional no caso. Seria uma forma de manter os estudantes em atividade, sem adentrar o ensino remoto, até porque partiria dessa demanda estudantil mesmo. Aí, a gente organizando isso tudo, a gente foi pego de surpresa, né? A gente tomou essa rasteira no conselho, acabou que foi aprovado o ensino remoto na UF, foi aprovado o ensino remoto no nosso curso, mesmo a nossa posição sendo contrária. E aí a gente fica se perguntando, né, se existe democracia nesse processo, né? Se está sendo um processo democrático, se o movimento estudantil está sendo construído de forma democrática, já que a base tirou uma posição e essa posição não foi seguida. Essa posição foi simplesmente jogada para escanteio pelo DCE. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né, sobre se o movimento estudantil não está seguindo a posição da base, para quem o movimento estudantil está servindo, né? Então é importante a gente focar em construir um movimento estudantil que seja construído de baixo para cima, que seja combativo e que tenha capacidade de cobrar as demandas dos estudantes, de fato, né?
e também usar essa fala mais curta para saudar os exemplos de luta que a gente está vendo no Brasil nos últimos dias, né? Principalmente a luta dos movimentos de favela contra o extermínio que está sendo posto em prática pela polícia militar, né? Além da pandemia, a gente ainda tem que pensar esse tipo de coisa, sofrer esse tipo de coisa, e também saudar também os empregadores que vão fazer a paralisação no dia 25, saudar os antifascistas que foram às ruas nos últimos meses também. Todo exemplo de luta que a gente tem que seguir e incorporar na nossa prática diária. Concluo. Pessoal, o JG colocou aqui, ó, uma coisa que não está sendo discutida o suficiente são os interesses das megas empresas que oferecem plataformas e lucram com os nossos dados. É uma mudança gigante, porque agora vai ter um punhado de bilionário com informações detalhadas sobre os nossos ritmos de aprendizagem e estudo. O que pode ser feito com toda essa massa de informação sobre a gente? Isso cria um monte de possibilidade nova na história do capitalismo, com um ainda maior domínio sobre as nossas vidas. Que ele fale um pouquinho mais sobre essa coisa de metadados aí que a gente vai ter, né? Um monte de empresa com informações pessoais nossas, de todos os âmbitos. A Bárbara coloca aqui. Salve Compas, gostaria de ouvir um pouco sobre os caminhos possíveis de luta nos locais onde o R já foi aprovado. Alguém quer falar sobre isso? Tá. A gente talvez tenha invertido a ordem, mas não tem problema. Então, sobre esse caminho das lutas, eu vejo, depende do estágio do avançar da implementação do ensino remoto, né, na sua universidade, no seu local. Então, acho que um debate que veio em seguida da implementação tem dois aspectos, que eu acredito que não sejam totalmente contraditórios, assim. Um é a perspectiva de boicote, que está sendo levantado por uma série de pessoas, então boicotar o EAD, só que aí também o desafio está dado, né? É extremamente complicado você pensar como realizar esse boicote de atividades do ensino remoto, mas ao mesmo tempo não se descarta. Então tem vários jeitos, desde maneiras mais explícitas de tentar implodir uma sala de aula, por assim dizer, até outras de passar dados errados. Então, você estimular a falta, ou mesmo falar, tipo, naqueles questionários que lançaram, com certeza devem ter feito questionários nas suas universidades, perguntando se você é favorável, como se desse para ser favorável, né? Então, tipo, se eu não sou favorável, você não sabe se é por questão política ou se é por questão de não ter o acesso. Enfim, mas da gente mente, fala que não sou favorável, não dá para ser e tudo mais. Como também tem a perspectiva agora da acreditação. Então, estão sendo votados e levantados a possibilidade de que esse período de pandemia e esse período de EAD, ensino remoto, tem a validade na carga horária, na formação e nas avaliações. Então, isso daí é extremamente prejudicial, caso isso seja aprovado, né? Acreditações aprovadas. Porque você está dado a evasão, está dado a redução do rendimento acadêmico de cada um, e esses rendimentos acadêmicos, notas, frequências, carga horária, DPs, trancamento de disciplina, de matrícula, tudo isso pesa nos editais de pesquisa, estágio, editais de bolsas de permanência, auxílios socioeconômicos. Então, perceba que se valer esses créditos, muita gente não vai conseguir acompanhar, vai ter uma perda no rendimento acadêmico e vai se prejudicar posteriormente para pleitear bolsas de permanência e se manter na universidade como um todo, né?
Acreditação aí também é o outro lado. Porra, se for aprovado, substituiu. Concluo. Eu posso falar um pouquinho em relação à Fiocruz, não é uma universidade, é uma instituição de pesquisa, né? Lá a gente só tem a pós-graduação e tem também o pessoal da Escola Politécnica, mas é mais focado na pós-graduação, né? E lá a gente, enfim, teve uma discussão tratorada. Infelizmente, os estudantes não conseguiram se articular para discutir isso da forma que deveria ser feita. E agora o que a gente vem tentando, após essa aprovação do ensino remoto, é pautar para que os estudantes tenham condições de acesso e de realizar, né? Por exemplo, que as mães tenham um período maior de realização das disciplinas, já que a gente sabe que elas vão ter mais dificuldade em relação a essas disciplinas, embora a gente seja contra gravar as aulas, né, a gente também tem que parar para pensar que aulas ao vivo vão ser prejudiciais aos estudantes, então também a gente ficou um pouco entre a cruz e a espada. Então são vários aspectos que começam a ser trabalhados depois dessa aprovação do R, mas sempre trazendo essa questão também da assistência estudantil, de como é que a gente pauta para que o estudante seja para que ele seja ouvido e que seja assistido, né, que não recaia sobre ele todos os problemas inerentes da implementação do ensino remoto. Enfim, a gente sabe que haverão problemas, né, que ele é em si um problema, mas que a partir do momento em que ele está sendo colocado de forma, embora eles colocam que não é obrigatório, né, na pós-graduação é muito complicado você dizer que não é obrigatório, porque você tem um prazo de defesa. E a partir do momento que você tem um prazo de defesa, você precisa ter créditos para concluir aquilo, né? Então, é bastante complexo quando a Fiocruz diz, não é obrigatório, mas os estudantes, obviamente, eles vão precisar fazer. Então, a gente tem trabalhado várias questões na tentativa da melhoria desse ensino remoto. Infelizmente, é o que a gente tem conseguido fazer lá. Mas, enfim, deixa eu ver se a gente tem aqui mais perguntas. Enquanto isso, se alguém quiser comentando. Enquanto você vê se tem mais pergunta, falar rapidamente assim sobre o que a gente tem pensado na UF, né, na campanha contra o ensino remoto, agora que foi aprovado. A gente está também batendo na tecla da assistência estudantil para garantir que esses estudantes não fiquem desassistidos durante esse processo. Também é importante lembrar que a discussão sobre o ensino remoto ela transpassa a questão da acessibilidade, né? Ela entra também no âmbito político-pedagógico, não é só uma discussão sobre acessibilidade. Mas acho que nesse momento é importante que a gente garanta o máximo de assistência estudantil que a gente consiga. Dado que a realidade da pandemia bate na porta e os estudantes, muitas vezes precarizados, né, a grande maioria dos estudantes na educação pública recebe até um salário mínimo por mês, então a gente está indo para esse sentido de garantir assistência estudantil. Além disso, a gente está pensando em recolher denúncias, né, dos estudantes que optarem por fazer o ensino remoto. Eu, pessoalmente, não vou fazer, outras pessoas também não vão fazer, tem muitos estudantes que estão indo pela linha do boicote mesmo, mas quem vai fazer, a gente vai deixar a campanha aberta para receber as denúncias e publicizar isso, né? Fazer com que os absurdos que vão acontecer, a gente sabe que vão acontecer, sejam expostos. É uma forma também de atuar nesse contexto. Em relação... meu microfone estava desligado. Em relação à falta de bolsas que o Thor coloca aqui, né? É isso, a pós-graduação ela vai ter um prazo para essa defesa, então, por mais que a gente tenha uma ampliação, uma extensão
desse prazo de defesa, não necessariamente ele vai vir acompanhado com uma bolsa. Então, essa é uma das coisas que tem sido pauta, né, na pós-graduação, que é esse prorrogamento de bolsas e extensão de prazo, que é bastante importante dentro do cenário da pós. Bem, a gente não tem pergunta, tá? Eu ia falar que a gente não tem mais pergunta, mas surgiu uma aqui, então vamos ver. A fonte, tá? Eu acho que a gente tem, enfim, obviamente a gente tem isso na cartilha, a gente pode colocar aqui para você depois, eu não sei se alguém sabe aqui de cabeça qual é a fonte para esses dados de evasão do ensino remoto. Então, tem um relatório que é Censo EAD 2018, eu acho, que ele é um relatório produzido para defender um EAD, né? Mas daí esses dados de evasão realmente não tem como mascarar que o ensino, a educação à distância tem maiores índices de evasão do que o ensino presencial. Enfim, mas a gente pode colar ali no comentário também. A gente pode procurar e colocar aqui, mas tem na nossa cartilha uma parte de referências, onde as coisas que a gente cita estão dentro dessas referências. Bem, gente, então, não tendo mais nenhuma pergunta, eu queria saber se vocês têm alguma ponderação, alguma colocação final, para a gente não se estender muito. A nossa live já vai para 1h15, né? Já tem 1h15, então é isso. Vou abrir para quem quiser fazer algum comentário. Rafael, se você quiser fazer a apresentação um pouquinho sobre a RP também. Ok. Eu queria fazer um comentário antes que me escapou quando eu tinha vindo as primeiras perguntas. E aí a apresentação da RP eu vou dividir com vocês, tudo bem? Foi perguntado sobre como lutar com relação ao ensino remoto e tudo mais, né? Falei sobre a perspectiva do boicote, eu falei sobre a pauta de não acreditação, mas acho que também tem uma questão assim dos rituais internos do movimento estudantil. Então tem acontecido muito da galera pesar na representação estudantil, substituindo representação pela participação, né? Ao contrário, substituindo qualquer tipo de participação estudantil pelas representações estudantis, são entidades e afins. E aí muitas delas têm um caráter, assim, de não respeito à base, né? Por ora pelegas, por ora contraditórias, ou mesmo que abandonam decisões coletivas da base. Então, eu acredito que, tipo, um projeto que a gente não pode perder de vista, né, na luta estudantil, mas para agora também, é um acúmulo de força mesmo, um acúmulo de força social para conseguir sair dessa pandemia com menos dano possível no movimento estudantil e com mais perspectiva de lutas sólidas. Então, denunciar as entidades que não possuem esse respeito à base, estimular a formalidade nos espaços estudantis para que a gente consiga debater com seriedade e tudo mais, ainda mais com a dificuldade que é o meio da internet, né, virtual, não cair, por exemplo, não estimular o uso de espaços da internet informais, como comentários de Facebook, de Twitter, onde o nível radioativo de toxicidade é altíssimo. Enfim, gerar debate. E no momento seguinte a gente está o mais forte possível para conseguir usar o que o movimento estudantil tem de maior força, né? Ação direta. Ação direta. Enfim, iniciando já uma apresentaçãozinha aqui, somos diversos núcleos da resistência popular estudantil, um modelo de organização que se pauta pela construção pela base, né? Então, nosso vínculo primeiro com a luta é o fato de sermos estudantes, estarmos inseridos nessa realidade, nesse contexto,
e, obviamente, ter a necessidade da luta. Não nos foi apresentado como não chegamos na universidade prontos, seres políticos, mas fomos aprendendo, entendendo que, mano, se você não lutar pelo teu direito, tu não vai ter. E você não vai fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda. Então, o agrupamento de tendência, que é o modelo que a gente se organiza, possui princípios que visam estimular essa força aí, aumentar, na verdade, essa força agrupando estudantes à esquerda que decidam decidir mesmo os rumos da luta, né? Pela democracia direta, ou seja, um voto por cabeça, pela ação direta, ou seja, se responsabilizar pelas decisões que vocês tomaram, que a gente toma, né? E eu acho que eu vou parar por aqui. Vou passar aí a apresentação para os próximos colegas, se puderem citar aí um pouquinho da campanha Vida Digna também, de luta por vida digna. É isso. Quer falar primeiro, Max? Ale, eu ia propor de você falar da campanha. Ah, tá. Tudo bem. Aqui no Rio, a gente está unindo forças, né, com outros grupos locais, por exemplo, o MOB, Mulheres na Resistência e a FARJ, para fazer a campanha de solidariedade, né? A gente tem conseguido entregar doações em ocupações pela cidade, também tem conseguido atuar no Morro dos Macacos, também fornecendo cesta básica, né? E fazendo isso também alinhado aos nossos princípios políticos, de fortalecer a solidariedade de classe, ainda mais nesse contexto de pandemia, e lutar por vida digna, né? Chamando as pessoas a compor os espaços, né? O Centro de Cultura Social, que é onde a gente está inserido lá em Vila Isabel, é uma forma de além de fornecer essa solidariedade de classe, né? Trabalhar esse conceito entre nós e também entre as pessoas que estão chegando junto também nessas ações, a gente consegue expor as nossas pautas, né, a trabalhar a questão da vida digna. Além disso, estamos inseridos na luta contra o ensino remoto, que também é uma forma de lutar por vida digna, afinal, o ensino remoto vai na contramão de tudo que a gente acredita se tratar de uma vida digna. E fortalecendo outros movimentos sociais, né, outras lutas. No dia 25, eu e outros companheiros vamos estar lá também, no BREC, e é isso, fortalecer essa articulação entre movimentos sociais, entre organizações, e botar para frente esse projeto de luta. Se a Max quiser complementar, falar também sobre a campanha, a Mayara também que está inserida, concluo. Dando uma complementada básica, né? A campanha de luta por vida digna, ela tem seus vários eixos de suas pautas, né? E uma delas é justamente a questão da educação digna, né? E a gente está tocando nessas questões e, ao mesmo tempo, estamos em solidariedade com outros movimentos que atuam em outros locais, né? Que não o local da educação, ou, no caso, não o local da universidade, mas sim da educação básica. E assim como dentro da campanha de luta, né, por vida digna, as próprias resistências populares ao redor do Brasil, elas têm atuação em diferentes locais, né? A gente, no nosso caso, somos as resistências estudantis, mas as RPs têm aí uma longa história de atuação no movimento sindical, no movimento comunitário e no estudantil. E acho que é isso aí que o Copa falou, né? A gente se organiza por meio do que a gente chama de agrupamento de tendência, que é uma forma de organização, uma ferramenta de nível intermediário, né? Que é
nós temos acordos mais rígidos que o movimento social, mais acordos mais amplos do que uma organização política, como um partido político. E a gente escolhe essa ferramenta de organização justamente porque a gente acredita que ela que nos propicia maior contato com a base dos estudantes, né? Ao mesmo tempo que a gente também não abre mão dos nossos princípios que são fundamentais para a gente ampliar a luta. Que não adianta nada também a gente estar atuando no movimento social para usar ele de correia de transmissão de ideia de candidato, que não faz nada pela gente, várias outras questões, né? A gente está no movimento social e a gente tem que atuar com esses princípios, que, na realidade, o principal objetivo é que a gente cumpra com as nossas demandas, com as nossas pautas, e a gente acha que a gente só consegue fazer isso por meio de horizontalidade, democracia direta, ação direta, solidariedade entre os oprimidos, tudo isso aí que já foi falado. E é isso, acho. Certo. Bem, acho que todo mundo já colocou aí a importância da ação direta, da democracia, né, de como a gente se organiza, e, né, que é através de uma forma direta, uma democracia direta, estamos sempre em contato com os movimentos sociais, né, nos organizando também. Aqui no Rio de Janeiro, sempre com Mulheres na Resistência, com o MOB. Mas é isso, acho que o Ale já falou bastante, já falou bem aqui pelo Rio. A gente já está com quase 1h30 de live, não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer todo mundo que participou no chat aqui, nos comentários, todo mundo que participou da live, Marília, Paraná, Rio, representado aqui pelo Ale. Então, é isso, galera. Para a galera que quer entender, quer ver um pouco mais, a gente colocou aqui nos comentários o link para a cartilha, exatamente, e vocês podem dar um confere lá. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas páginas da Resistência Popular. A gente está aqui na sua universidade, na sua cidade. Se precisarem de alguma coisa, dá um chega lá. É isso, galera. Tchau, tchau. Boa noite.